Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Pastor Rick Santana aqui, e é com alegria que eu tenho você aqui no nosso Metanoia Cast, primeiro episódio, Metanoia Cast, o podcast Metanoia. E eu tenho o privilégio de estar aqui neste momento com meu amigo, companheiro, discípulo, filho, Elton Santos, meu amigo, e nós vamos falar aqui pela nossa, ou melhor, da nossa experiência missionária. Salve aí o povo aí, Elton. Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui participando do Metanoia Cast com meu amigo Pastor Rick Santana, e é uma alegria, e vamos compartilhar tudo aquilo que vivemos e experimentando nessa nossa viagem missionária para a Europa. Amém. Deus tem falado conosco fortemente durante todo esse ano de 2024 a respeito de um novo tempo. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu preguei algo diferente, e eu prego aquilo que recebo do Senhor, e que não fosse a respeito do estabelecimento do novo, desse novo tempo, durante o ano todo. Hoje, quando gravo isso aqui, é uma quinta-feira. Ontem, quarta-feira à noite, eu estive ministrando mais uma vez, uma noite poderosa, e eu ministrei sobre Isaías 43, 18 e 19, onde escrito está: diz a boca do Eterno, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Há 2 anos, nós começamos um período de transição. Não sabia eu que seria um período de transição, mas já era Deus preparando para que nós vivêssemos o que nós vivemos agora. No mês de outubro, foi a nossa viagem missionária para a Europa. Passamos por 4 países da Europa e foram experiências extraordinárias. De 2 anos para cá, eu tenho descentralizado a minha liderança. Eu sempre fui muito centralizador, muito ativo, e de 2 anos para cá eu senti de Deus de empoderar os líderes que tenho comigo, os pastores, e criamos os pequenos grupos, e a igreja tem respondido de uma maneira muito especial. Todas as vezes que eu saía da igreja para atender uma agenda fora, era pouco, era um final de semana, 2 cultos ali no máximo de ausência, a igreja sentia muito, respondia de uma maneira muito dificultosa. Dessa feita, nós ficamos 22 dias, foram 3 domingos, 3 quartas-feiras e outros eventos, e a igreja respondeu de uma maneira muito especial. Então, de fato, eu creio que fora Deus preparando para nós esse novo tempo. Eu tive o privilégio nessa viagem de levar o Elton comigo, de tê-lo como companheiro de viagem, e o Elton é um ministro, é um adorador, é um levita, lembrando que levita não é só o músico. Levitas são os filhos de Levi. A tribo de Levi foi a tribo separada por Deus para o ministério na casa do Senhor, para o cuidado do templo e das coisas sagradas. Então, o porteiro é um levita, o obreiro é um levita, o faxineiro é um levita, o pregador é um levita, o pastor é um levita, o líder de pequeno grupo é um levita, e também os adoradores. Só poderia fazer parte do ministério, ou seja, para ser obreiro na igreja, e entendo obreiro, todos aqueles que fazem a obra, precisavam ser da tribo de Levi. Deus separou essa tribo, ok? De um dos 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel, a tribo dos levitas. Deus separou para ficarem encarregados dos serviços das coisas sagradas, do santuário e também da adoração. Só para deixar isso claro. Então, eu sou um levita, o faxineiro é um levita, o porteiro é um levita, e os adoradores também, ok? Lá na Itália nós passamos também, salvo engano, é Lodi. Acho que é Lodi. Depois eu vou ver direitinho aqui. Mas eu quero aqui que o Elton fale conosco primeiro um pouco da sua história. Quem é Elton Santos? De onde vem? Como é que inicia a sua história com Deus, a sua caminhada? Como é que se dá essa sua trajetória, esse início com a habilidade no instrumento? Você cursou, você fez curso, você teve professores, o seu pai, os seus pais, a sua família é uma família de adorador, de músico. Conte-me um pouco lá do início, quando você era pequenininho, lá em Barbacena.
Bom, meu nome é Elton Santos. E não é Barbacena, mas é quase, é Crementina. Meu nome é Elton Santos, como o pastor Rick mesmo já disse, eu sou casado com a Thalita Marina. Eu tenho 2 filhos, João e Vinícius. Eu sou empresário na cidade de Sumaré. Tenho uma empresa de táxi, transportes executivos. E sou cristão. Aproveitando, diz que eu vou cortar sempre, é o meu perfil. E o podcast é meu, é meu. É Rick fazendo riquice. É a JV Transporte, que pode ser uma patrocinadora, viu, amado? Desse. Não tem patrocínio não, tá? Mas aqui, ó, ao vivo. Pode ser um patrocinador. JV Transporte, há quase 10 anos. Excelência em transportar pessoas. E caminho com Cristo desde então. Eu nasci no berço evangélico. Minha família sempre foi uma família cristã. E caminho com Cristo desde então. Sou ministro de louvor, né? E tenho a honra de estar há 5 anos caminhando na família da fé, sendo o meu pastor Rick Santana, e 3 anos e meio para cá, na verdade, mais próximo dele, e caminhando e estando mais perto. E é uma alegria esse despertar que o Senhor tem feito na minha vida depois que eu comecei a caminhar com ele. Sou da cidade vim da cidade chamada de Clementina, como ele mesmo falou. Crê é melhor. Crementina. Ela fica do interior, né? Que nós já estamos no interior aqui. E ela Hoje ela cresceu muito, evoluiu, cresceu, expandiu. Tá, acho que com 10 mil habitantes. Nada, com 7 mil habitantes. Misericórdia, é menos de 10. Não cresceu tanto assim. 7 mil habitantes aproximadamente. E faz quase 20 anos que eu vim embora de lá. Mas tem vínculo, a família tá lá. Sim, hoje meus pais moram lá, minha irmã mora lá, meus primos moram lá, minha família toda mora em Clementina. E eu vim dessa cidade e o Senhor me chamou desde pequeno, né? Meus pais contam que desde os 3 anos de idade, quando os Cordeirinhos de Cristo ia cantar... Aí é Assembleia, varão. Falou Cordeirinho, é Assembleia. Assembleia é forte. Eu já ficava fazendo a mímica do violão, que eu estava cantando, tocando e tal. E eu sempre já estava mostrando para onde que ele me levaria, o chamado que ele tinha para minha vida, que era a música. O meu pai era maestro de coral, né? Então, minhas irmãs sempre cantam no coral com meu pai, mas na parte da música eu fui instrumental, nenhum tinha. Nenhum tinha, né? Meu pai me pagou uma aula uma vez, só que aí eu não foi. Até hoje, até o Prinçuso, tem que vir do céu. Não foi, mas de fato veio do céu mesmo esse dom que o Senhor me deu de tocar e cantar. Não fiz aula para instrumento no violão, eu não fiz aula. Eu fiz outras aulas de sopro, trombone, trompete, tuba. Chegou a bater bona? Bateu bona, não? Sim. Bateu bona? Bati. Lá não era chamado de método, né? Bona é mais na parte do pessoal da congregação cristã que fala bona, que tem lá na Assembleia era método. Aí bati os métodos lá, tudo lá, nossa. E aí, para isso, eu estudei. Mas para a parte onde que eu exerço hoje, que é a parte do instrumento de corda, eu nunca fiz nenhuma aula e eu falo, veio do céu mesmo para minha vida. E aí eu cresci, né? Sendo forjado na Assembleia de Deus, tocando, aprendendo na raça ali, né? Então, isso foi uma escola para mim por muito tempo. Muito legal. Então você vem de uma família cristã, você vem de um lar cristão, e o encontro com a música, e é muito interessante, né? Desde os Estados Unidos da América, as maiores vozes, os maiores cantores, até os astros pops, a começar de Elvis Presley, Whitney Houston e etc. Todos vêm de igreja. Eu sempre falo que a igreja é o maior centro desenvolvedor de pessoas, não é? É claro que hoje nós somos de church, a church tem uma metodologia, uma liturgia de culto um pouco diferente, não é tanto de dar oportunidade, não é?
mas vez ou outra você tem que interagir com pessoas, tem que falar. Então, a igreja acaba sendo o maior centro desenvolvedor de pessoas, de dons, de talentos, de habilidades. Então você vem dessa cultura de um lar cristão e aí tem um encontro com a música. E aí a sua trajetória vem de Clementina para cá quando? E aí vai para qual lugar até chegar aqui junto comigo na Família da Fé, Hortolândia? Há 20 e poucos anos atrás, eu já era da Assembleia lá em Clementina. Veio uma tia daqui de Sumaré para Clementina passear e eu sempre almejei a ser alguém na vida, porque eu achava que eu não era ninguém, eu achava que eu poderia ser alguém, né? E aí veio uma tia passear de Sumaré para Clementina e ela faz a proposta para minha família, para meu pai. Eu tenho uma casa em Sumaré e você não quer ir morar para lá? Na época a gente passava por grandes demandas e tal, financeiramente também. A minha família foi uma família muito dificultosa financeiramente. A gente trabalhava-se muito, mas era uma vida dificultosa. E aí quando fez uma proposta, meu pai falou assim, se a minha esposa quiser, a gente muda para lá. Na hora, eu e minha outra irmã falou, não, vamos mudar para cidade grande, vamos sair daqui e tal. E viemos embora de Clementina para Sumaré, que para a gente era uma cidade muito grande, né? E aí nós fizemos essa transição para cá, o pai preparou tudo e viemos embora para Sumaré. Quando eu mudo para Sumaré, na semana que eu mudaria para de Sumaré, um pastor de Sumaré foi pregar em Clementina, pastor Eliseu Fraga. E aí, adolescente, falei com as filhas dele que eu estaria mudando, aquela semana estaria mudando. Ela falou, pra onde você vai? Falei, pra Sumaré. Aonde Sumaré? Quando eu falei, era o bairro que a igreja... Uau, providência divina. É o bairro onde ele tinha uma igreja, aí já me conectei com ele e tal. Mudei pra Sumaré, na próxima semana eu já estava membrando na igreja desse pastor Eliseu Fraga e tal, que foi pregar em Clementina. Aí ele foi meu pastor ali por 3 anos e meio, até que ele foi, né, mudou de E ali pastor. você já exercia o seu ministério de música? Ali eu já entrei na igreja, ele já me colocou no grupo de louvor e tal, e começamos a fazer um trabalho ali. Eu, adolescente demais, eu tinha... Jovem, na verdade, né? 19 anos ali. Adolescente demais, 19. Já era velho, rapaz, presta atenção. 19 anos, 20 anos, tá por aí. Era jovem, né? Eu sempre fui um sangue adolescente e tal, né? Menino novo. Meninão. E aí ali eu comecei a exercer, tocando na Assembleia e fazendo os trabalhos de quinta-feira à tarde. Tarde da bênção. Tarde da bênção, né? Fiz muito aquilo ali. Tarde da bênção, galera. Quem não sabe é os músicos meia boca. Então você começa ali. Culto ao ar livre, tarde da bênção. Aí você vai pegando know-how, porque é assim que funciona. Entendeu? Você não começa. Esse é o X também da questão hoje. Como nós quase não temos isso, vou falar de novo de church, que é a nossa realidade. Nós não temos isso, nós só temos os cultos principais. Então as pessoas às vezes já querem chegar chegando, não é assim que funciona. Então hoje tem um processo de GC, vai tocar no GC, que é isso daí, a tarde da bênção e tal, e vai criando musculatura, vai criando desenvoltura, preparo, e também pagar o preço. A gente vive uma geração que a galera pega tudo pronto e não desenvolve essa cultura de pagar preço. E aí qualquer desacerto mínimo que tem, espana, porque é uma geração meio Nutella. Eu também preguei muito. Hoje, por bondade de Deus tem me dado grandes experiências. Essa semana eu preguei terça-feira na nossa sede, junto com o cantor Eliezer de Tarsis. Foi uma noite especial para 1.000 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Mas eu comecei pregando para 2, para 3. Tarde da bênção é mais escasso. É aquelas irmãs que podem, os irmãos que podem, às vezes estão enfrentando desemprego. Eu também preguei muito ali. Então essa é a ideia. E aí, da tarde da bênção, cresceu... Então, mas olha que legal, na tarde da bênção que Deus começou a revelar para mim o chamado que ele teve na minha vida. Porque foi muito tarde da bênção que Deus usava uma irmã lá e falava assim, ó, te chamei desde o ventre da sua mãe, entendeu? Eu vou te levar, eu vou... Então, e eu não entendia, porque até então
sempre fui na Assembleia de Deus e naquela época, na Assembleia de Deus, quando tinha uma revelação, era pra revelar pecado. Cajado, né? Entendeu? A irmã do coque, a gente Então, corria. A gente corria. Aleluia. A gente corria até léguas com medo, entendeu? E aí, quando eu tô na tarde da bênção, fazendo lá o trabalho, sempre vinha um irmão, ó, Deus tem um chamado na sua vida, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. E eu nunca entendi isso aí, mas aí que começa os mistérios de Deus na minha vida a ser revelado, entendeu? Foi nessa época aí, na tarde da bênção. E aí o pastor, meu amigo Eliseu Fraga, é transferido para a cidade de Birigui novamente, e aí outro pastor assume essa igreja, e aí eu não me conecto com o pastor, e aí eu acabo saindo da Assembleia e eu fui para a comunidade presbiteriana. E aí ali eu exerci também o ministério do louvor e tal, por muitos anos ali. E ali, nessa transição, no tempo de Assembleia, você não conhecia a Thalita, que hoje é esposa, e é quando vai para essa comunidade presbiteriana que conhece? Eu vou para a comunidade, porque era uma comunidade mais de jovem, né? A Assembleia não era mais tanto mais jovem mais. E aí eu vou para a comunidade com um evento que eles fizeram lá, se não me engano, chama Culto do Exército e tal, que chama jovem. E aí o irmão da Thalita me chama para ir nesse culto. E aí eu peguei e fui para esse culto, tal, fiquei impactado com tanto de jovem, diferente, né, do que eu estava acostumado. E aí eu me apaixonei pela liturgia, de como que foi feito, aquele monte de jovem e tal. Falei, cara, é isso que eu tenho que ir, entendeu? E aí eu vou vir para cá. E aí conversei com o pastor na época, o pastor me deu a carta de recomendação. Hoje não dá não, cara. Hoje é só se mudar de planeta. Porque é diferente as coisas hoje. Me deu a carta de recomendação e aí daí eu fui para a comunidade presbiteriana e exercer ali, trabalhar, e ali eu aprendi muito, 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 entendeu? Na Assembleia eu era o queridinho, né, o soberbo, era o único músico bom, então os caras me colocavam no pedestal. E aí na comunidade ali foi, não, cara, você é mais um aqui, então faz o seu trampo aí, faz seu trabalho aí. E aí eu aprendi muito ali com os jovens e tal, e foi um tempo de aprendizado também ali na comunidade. E foi quando eu, nesse período que eu tava, o irmão da minha esposa era o meu líder, né? Eu era discípulo dele, que lá a gente trabalhava com GCs, com sistema 12, né? E aí eu conheci a Thalita nesse período aí, que ela era líder de uma célula lá, e era irmã do meu líder, e aí a gente ficava conversando muito, e aí acabamos se apaixonando, e aí fomos ter um relacionamento, né, no decorrer do tempo aí. Não foi fácil, né? Eu acho que me contar a minha história com a Thalita, acho que tinha que ser outro podcast, porque é muita coisa para... The love is depois a gente faz um aqui, entendeu? Sobre só a paixão, ok? Legal demais. E aí teve um tempo bacana, desenvolveu lá, prosperou, e várias coisas aconteceram, e aí Deus te encaminha, vai completar 5 anos para estar junto comigo, junto conosco na família da Fé Hortolândia. E fala para mim desse tempo de lá, como é que você se vê, não só na parte musical, mas também durante o ano, salvo engano, 2023, quero crer que fora 2023, nós estamos em 2024, e é sempre assim, Deus me dá uma palavra e eu levo quase a palavra o ano todo, não é? 2023 foi o endereço da bênção, não é? Então, as coisas não acontecem em qualquer geografia. E essa geografia, ela tende a ser cíclica. E nós temos que entender que ciclos se fecham. Ok? Aproveitar o melhor momento, o melhor tempo, a melhor maneira, o ciclo que a gente está vivendo, e entender quando Deus fala assim, filho, fechou o ciclo. E esse ciclo pode ser de 1 ano, pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 20, pode ser de 50. Eu amo um texto das Escrituras que é Eclesiastes 8:5. Onde escrito está, o sábio de coração discerne o tempo e o modo. Então, para cada tempo tem um modo, uma metodologia de agir.
Se é tempo de ficar, fique. Se é tempo de sair, saia. Se é tempo de perseverar, persevere. Se é tempo de se retirar, se retire. Nós temos que entender isso. Pessoas perdem muito por não entender o tempo. E às vezes é uma gratidão desmedida, ok? Então eu procuro sempre dizer assim, querido, ninguém me deve nada. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse entendimento e a convicção em Deus. Por exemplo, o que move Rick Santana, o que me mantém na família da fé hoje, na denominação que eu estou e etc., não é a satisfação ou a insatisfação, ok? É a convicção. Eu estou onde Deus quer que eu esteja e eu procuro tirar o melhor proveito de tudo. Então vai até sair o meu segundo livro agora, eu tenho um livro Família e Ideia de Deus, na verdade tenho 2, eu tenho Aceitei Jesus e Agora, um manual para novo convertido, e também Família e Ideia de Deus. E vai sair agora o meu terceiro livro, que é Exemplos e Lições, aprendendo com os acertos e erros dos casais da Bíblia. Então foi uma revelação que Deus me deu sobre o processo de aprendizado. Nós aprendemos tanto com exemplo como com lição. Exemplo é a ser seguido, lição é a ser evitado. Ok? Então, assim, cara, pelo amor de Deus, segue o exemplo daquele cara lá, segue o exemplo. Então, siga o exemplo, reproduza. E quando alguém dá com a cara no muro, o que a gente fala? Vê se aprende a lição agora. Deu ruim, aprende. Aquele lá aprendeu a lição. Então, exemplo a ser seguido, lição a ser evitado. E aí eu procuro estar no ambiente que eu estou entendendo que é o tempo que Deus tem me soprado para isso. Pode ser até amanhã, pode ser até o ano que vem, pode ser até 50 anos, 100 anos, até Jesus voltar. Muito tranquilo. Mas a gente tem que ter discernimento, entender o tempo e o modo, ok? Para saber chegar e ficar. E aí eu falei sobre o endereço da bênção. E aí não tem nenhum demérito de onde passamos. É isso que as pessoas têm que entender. Cara, o Elton tá comigo há 5 anos, glória a Deus, aleluia, é um parceiraço, top demais. Amanhã Deus pode soprar ele para outro lugar. E aí? E aí que talvez eu fique triste, falo, pô, que tal? Mas vou entender, cara, tá de boa. Ninguém me deve nada, muito tranquilo. Eu não tenho ovelhas, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Eu não tenho ovelhas, quem tem ovelha é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Eu trabalho para ele. E eu trabalho para quem? A favor das ovelhas que eles sopram para que estejam comigo num determinado tempo. Procuro fazer o meu melhor, que também não vai ser suprir todas as demandas de todas as pessoas, ok? Para alguns eu vou ser o melhor pastor do mundo, para outros falar, mas não deu, não casou, não deu liga, não funcionou, não fluiu. E aí? E aí que tá tudo bem, ok? Pessoas vêm até mim, pessoas ficam, pessoas vão, pessoas voltam, e eu continuo dando glória a Deus e aleluia, procurando me apresentar sempre ao público de uma pessoa só. É essa a convicção. É o Senhor. Mas fala pra mim, de 5 anos pra cá, como é que você se vê, Elton com Elton, Elton como o ser humano Elton, Elton como o marido Elton, como o pai Elton, como o empresário Elton, pra gente chegar no ministro de louvor Elton e daqui pra cá a gente fala dessa experiência que Deus nos dera. Então, quando eu acabei saindo da comunidade, né, eu já era um cara próspero, né, Deus já tinha me dado uma empresa como a responsabilidade de cuidar de uma empresa, e aí a gente começa a prosperar e tal, mas eu entendo que tudo que eu aprendi lá ela me tornou a pessoa que eu era na época, né? Para mim eu já era uma pessoa boa, eu me considerava uma pessoa boa, generosa, aprendi muita coisa na comunidade onde que eu exercia, né? E foi onde que Deus me levantou como empresário. Quando eu cheguei ali, quando eu cheguei na comunidade, eu não tinha nada, né? E aí Deus me levantou como empresário ali, e eu creio nessa palavra que foi o tempo. E aí Deus nos transiciona para a família da fé, e é onde que a Thalita te conhece. Eu não conhecia o pastor Rick. A Thalita conhece o pastor Rick, e aí ouve suas pregações, e aí ela fala para mim, ó, eu tenho o desejo de ir para essa igreja, porque quando eu fiz a transição, na verdade eu queria voltar para a Assembleia, entendeu? E aí até, não, eu quero ir para a igreja do pastor Rick, porque eu conheço a palavra que ele lança e tal, e enfim, fomos para a família da fé, nessa transição. Nessa transição, o que muda na minha vida de fato, conhecer um outro mundo que eu não conhecia, entendeu? Pastor Rick é pastor,
E aí ele me oferece um outro mundo empresarial e eu falei, cara, eu sou do business, eu não conheço essa área, então começa por aí, entendeu? Mostrando um outro mundo que eu não enxergava. E esse mundo que eu não enxergava é onde que eu poderia mudar como empresário e crescer e tal, mas automaticamente me faz crescer como pessoa também. Então, eu tinha as minhas demandas emocionais. Eu vim do interior, lá a gente, como eu falei no começo, a gente passava por muitas demandas, muitas coisas, muitas dificuldades financeiras, muita dificuldade de relacionamento, no caso com meu pai, com as minhas irmãs, enfim. E aí eu me conecto com o pastor Rick, que é gente como a gente, como eu, entendeu? E aí me oferece um outro mundo, me oferece uma outra possibilidade, me oferece uma outra forma de mudar, né? E aí eu me conecto com você e aí você me oferece isso aí pra mim. Deixa eu fazer um adendo. Segura, não perde não. Você está falando dessa conexão e dessa nova percepção, uma apresentação de algo novo, algo que você não tinha experimentado até então. Deixa eu só fazer um adendo, eu acho muito importante isso. Eu sirvo o Senhor há 30 anos, eu vou completar 30 anos agora que eu sirvo o Senhor. E no final de 2017 eu tive a minha primeira e forte crise depressiva. Eu sempre fui um cara alegre, dinâmico, extrovertido, brincalhão, de bem com a vida. E aí eu vou dormir bem e acordo mal, e eu acordei mal 1 milhão de vezes na minha vida. Só que eu nunca havia passado um dia inteiro mal, nunca. Eu sempre sou um cara, pai, vamos pra cima e tal. E glória a Deus, naquele dia eu não consegui. Eu passei o dia todo mal. Passando o dia mal, eu dormi pior ainda, acordei pior ainda. Resumindo a história, eu fiquei 90 dias trancado num quarto. E aí, eu vou encurtando muito a história. Outra hora também faremos um podcast só sobre isso. Muito importante se preocupar com a saúde mental e emocional. E aí a minha princesinha, minha esposa, a pastora Flávia, falou, cara, você não tá bem, você não é assim, pelo amor de Deus, busca ajuda, busca ajuda. E é difícil pra gente buscar ajuda. Eu buscava ajuda em Deus e pra mim era o suficiente. Eu fui num culto, meu pastor é o pastor Josimar Fonseca, ele é de outro planeta, o cara anda na atmosfera de milagre, na vibe do sobrenatural. Testemunho de ressurreição de mortos. O camarada é de outro planeta, é diferenciado. E eu pedi oração pra ele no domingo de manhã. Pastorzão, tô mal, vim aqui só a capinha do Batman, tô trancado no quarto há 90 dias, saí hoje pra vir pra cá, preciso de ajuda, orar por mim. Ele orou. E daquele jeitão dele, tá, go, take, sai, demônio, sai, não sei o que, vai, tá. Falei, amém, obrigado. Voltei pra casa. Voltando pra casa, eu fiquei pior. Aí eu voltei pra lá, era um domingo de manhã, voltei pra lá na terça. E aí falei assim, pastorzão, antes do senhor orar, eu tava triste. Agora eu tô querendo me matar. Depois da oração, tava bom. Não tava muito bom, tava ruim. Agora piorou. Aí ele liberou uma palavra que aí mudou minha vida. Eu também nunca tinha experimentado. E pra mim era a Bíblia, teologia, e é Deus, e é espiritual. E aí ele falou assim, cara, então não é espiritual. Ouvir isso de um cara que não vou falar que é 100% espiritual, que ninguém é, mas 99,9%. O cara vive em outra atmosfera. O cara cheira azeite, ok? E fala, não é espiritual. E eu entendi profundamente o que ele falou. Não é para Deus. Como assim não é para Deus, cara? Para mim, tudo era para Deus. E aí ele falou assim, você tem que passar com um psicólogo. E me encaminhou. Primeira sessão no psicólogo, só chorei, me derramei lá, não deu bom. Segunda sessão, estava pior. Aí o psicólogo, com muita sabedoria, falou assim, você precisa ser encaminhado para um psiquiatra. E lá fui eu. Eu louvo a Deus, e é isso que eu quero dizer para você. Primeiro, eu fui para o psiquiatra, ele fez anamnese, e a anamnese é aquela trocada de ideia para ver o gatilho, para ver se põe para fora, para ver se traz à luz o que possa ter desencadeado o problema que nós chamamos de gatilho, ok? Desencadeou e tal, ok. Foi o estopim. Não encontramos. Mas eu vivi a vida toda
Eu sou acelerado até hoje. Eu penso na manhã, eu tava trocando ideia com meus filhos, levando meus filhos para a escola, aí eu já vi uma brechinha, entrei com o carro ali, entrei lá e saí. Aí os meninos deliram, né? Levando os meninos para a escola. Nossa, pai, você é diferenciado. Aí eu falei para eles assim, mano, aqui é igual o Cristiano Ronaldo, amigão. O cara, antes da bola chegar, o cara já sabe o que fez, já tá comemorando. E eu também, pá, já sei. Mas viver assim, fundiu o motor, cara. Viver assim, a cabeça não aguentou. Mas o psiquiatra me pediu uma bateria de exames. Eu estava prestes a completar 40 anos de idade, nunca tinha feito um check-up, nunca tomei nenhum tipo de remédio, pressão, diabetes, nem dor de cabeça, nada, nunca tive nada, ok? E ele me pediu essa bateria de exames. Quando veio o resultado, tudo descompensado. Aí o cara falou, tá aí, amigão. Você está vivendo e outra, estressou algo na sua mente que não produz determinado hormônio. E ele foi muito sábio na explicação e ele disse assim, é como o diabético. O diabético não pode com açúcar. Na verdade, não pode com carboidrato, quer seja massa, quer seja qualquer tipo, que vai virar açúcar no organismo. Por que o diabético não pode? Porque estressou o pâncreas e aí o pâncreas não produz o hormônio insulina. Então ele tem que fazer a reposição hormonal de insulina. Falou, na sua cabeça, Rick, deu ruim, não está produzindo determinado hormônio. Então você precisa fazer uma reposição hormonal. Ok? Tá. Cara, mas isso para mim foi libertador demais. Porque eu falei assim, cara, para mim tudo era para Deus. Como isso não é? E eu quero que você entenda com muita clareza. Primeiro, eu fui diagnosticado com depressão grave. Ok? Agora, quem me diagnosticou? Um médico, psiquiatra, especialista, depois de uma bateria de exames. O cidadão que me vê, a depressão é o câncer da alma, o câncer das emoções. Então a palavra diz que a vida e a morte está no poder da língua. Provérbios 18, 21. Ok? Então você está triste, é natural, deu ruim, deu um desacerto, as coisas não saíram como você gostaria. É normal experimentar tristeza. É normal experimentar tristeza até por um período. Um luto, uma perda, quebrou a empresa, perdeu um dinheiro, jogou no tigrinho e perdeu, aí tem que morrer mesmo, miserável. Ó, pra você, ok? Mas aí tô triste porque deu ruim. Aí o camarada tá passando por um período de tristeza e fala assim, eu tô com depressão. Você tá com câncer, filho? Quem é que em sã consciência tá com uma dor na cabeça, uma dor no estômago e fala, eu tô com câncer na cabeça? Não. Então não se autodiagnostique, é o primeiro ponto. Segundo, se for procurar um profissional de saúde mental, peça um check-up, uma bateria de exame. Os exames vão mostrar se você tá legal ou se você não tá. E aí, voltando lá, que tudo isso tem a ver com o que tá falando. Eu saio dali e falo, cara, há algo mais além da teologia. Há algo mais para o ser humano, para cuidar da integralidade humana, espírito, alma e corpo, que não só a teologia. E aí eu vou atrás do processo de desenvolvimento humano. E aí eu faço várias formações na área, várias formações. Me formo também em coaching. Aí é muito legal, né, que a gente foi para a Espanha, não é? E a gente alugou carro lá. Como que é carro na Espanha? Coach. Porque coaching não é treinador. Não é não. É o cara que te leva do ponto A ao ponto B. É o veículo, ok? É o Uber. Para onde você quer ir? Aí o coach vai te dar um apanhado de ferramentas dentro de uma metodologia que facilita o processo, que agiliza o processo. Entendeu? E aí é muito legal. El Coche era o nosso carro, que facilitava o processo, que dava velocidade e agilidade. E aí eu fiz várias formações nisso. Conheço o Elton nessa época. E o que eu apresento? É justamente isso. Há algo mais. Deus é 100% pleno para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Olha só que legal. Antes de vir para cá, nós passamos onde? Padaria. Para quê? Um café. Tomar um café. Para que a gente tomou um café? Tá com fome. Boa, fome. Primeiro, para trocar uma ideia bacaninha e tal, lógico, entendeu? Tá. Nem trocamos ideia, nada. Que ficou lá 2 idiotas lá no celular. Lá.
Eu de manhã não funciono bem, cara. Demora para dar uma ligada. E também aconteceu conosco, a gente já vai chegar nesse papo, que é para isso que a gente veio, mas dando aqui essa parte introdutória. Eu preguei na Itália, junto com ela, estava lá. Eu preguei de manhã, são 5 horas no fuso horário, eu tenho muita dificuldade pela manhã, então eram 10 horas o culto, era 5 horas da manhã no meu metabolismo, ok? Eu assumi para pregar, eu preguei uns 20 minutos sonâmbulo. Os meus primeiros 20 minutos, eu assisti a filmagem. Eu falei, não sou eu, cara. Eu não cumprimentei os irmãos, o pastor. Eu sou assembleano, né, querido? Então a gente tem o somebody love, né? E o assembleano fala assim, quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor fulano, cicrano, e dododó. Abra a Bíblia. Pá! E fui na doida. Aí eu vi a filmagem e falei, não. Aí eu vi a hora que eu acordei também. Eu, pá! Tipo, falei, nossa, onde é que eu tô? Ai, meu Deus do céu. Mas... para que a gente come? Porque tem uma necessidade. Se Deus fosse, ele não é porque ele escolheu não ser, entenda isso. Se Deus fosse 100% pleno para as necessidades físicas, nós não precisávamos comer, beber, descansar, entende? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, Deus cuida 100% do nosso espírito. Nós devemos cuidar da nossa alma e do nosso corpo. E a gente não cuida. Então, o Elton falou aqui que ele tinha algumas dificuldades e também bloqueios emocionais. Todos nós temos. E a gente não cuida disso. Então, a gente é um bom crente, a gente vive em santidade, a gente vai prosperando ministerialmente, a gente vai aumentando o nosso relacionamento com Deus, mas se não cuidarmos, aí compete a nós, do corpo, e eu estou devendo isso aí muito, do corpo e da alma, dá ruim. Então, é isso que quando o Elton chega... eu ia falar se encanta, mas talvez não é a palavra, mas ele se agrada. Do quê? Também disso. Uau, tem a teologia, tem a Bíblia parada, mas tem algo a mais, ok? E esse algo a mais fez sentido para ele, e não faz sentido para todo mundo, e tá tudo bem sempre. Então, por quê? Porque para mim era sempre assim, Deus me destrava, Deus, que minha boca seja sua boca, Deus. Fala, não... Por quê? Porque todas essas demandas emocionais, que depois eu vou aprender sobre isso, eu tinha dificuldade na fala, eu gaguejava mais que falava, entendeu? E aí eu tinha vergonha, eu me retraía, entendeu? E Deus queria me usar, e aí eu falava assim, Deus, se é isso que o Senhor tem na minha vida, então que o Senhor faça. E Deus não fazia. Entendeu? Porque não era para ele, era eu que tinha que aprender, eu que tinha que me desenvolver. Então, quando eu vim para a Família da Fé e eu me conecto com o pastor Rick, é exatamente isso aí. Ele me mostra essa possibilidade que existe treinamento. Show. Existe o método, existe como faz. E aí isso foi libertador para mim, porque é onde eu e com a minha esposa, a gente mergulha nesse mundo que a gente não conhecia. Entendeu? E aí, depois que eu conheci esse mundo, a minha vida, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, né? Eu comecei a ver coisas que eu não via, que eu acho que eu não entendia, né? E aí, trazendo para minha vida particular, eu melhorei como pessoa, primeiramente. Eu melhorei comigo mesmo, né? Eu melhorei como marido, eu melhorei como pai, eu melhorei muito como filho, entendeu? E com pessoas. Então, por quê? Porque eu aprendi, existe um método para isso, existe uma forma para isso. Deus, ele é suficiente, ele faz as coisas, ele é tudo, mas você precisa ir buscar, você precisa ir também, fazer a sua parte. E graças a Deus, nesse tempo, desde quase 5 anos que a gente está junto aí, eu cada vez mais vou me desenvolvendo, cada vez mais eu vou procurar a desenvolver na área que eu quero atuar, né? Então, primeiro era a fala, que eu não sabia falar direito. Primeiro era a gagueira, que eu gaguejava muito, principalmente quando ficava nervoso e quando eu me sentia na pressão de falar, entendeu? E isso, graças a Deus, eu fui fazendo algumas formações. Claro que tem muito a melhorar, porque a gente é imparável, agora não tem como mais parar. Mas eu me desenvolvi bastante depois que eu comecei a treinar, a participar desses treinamentos, né?
Deixa eu pegar o gancho aí, a gente já dá um avanço. Nós vamos nos relacionando, e aí você é um dos camaradas, não é? E eu sempre bato na tecla, por escolha sua, por desejo seu, por identificação, também por facilitação financeira. O mundo do desenvolvimento humano é um mundo extremamente caro, ok? Cada formação é um absurdo e etc. E aí eu digo assim, formações que nós participamos fora do Instituto Metanoia. O Instituto Metanoia tem como missão facilitar processo, ok? Eu sou CEO do Instituto Metanoia de Teologia e Desenvolvimento Humano. E esse instituto tem uma guinada, porque ele era só teológico, ele vira de desenvolvimento humano também das minhas dores. Falo, cara, eu fui lá, a primeira formação que eu fiz, há 6 anos atrás, 4 dias de formação foi R$8.000. Eu nunca tinha gasto R$8.000. Você tá louco num treinamento, numa formação, ok? Hoje isso é piso. Mas na época, você tá doido, eu tinha mente escassa. Cara, você tá louco. E aí eu brinco, e é uma realidade que 4 dias, R$8.000. Dá R$2.000 por dia. Ok? Aí você divide o dia de 24 horas. Eu fiquei 4 dias sem piscar. E cada piscada era 5 conto. Entendeu? Eu não vou piscar, perdi o conteúdo 5, 10. Porque pô, foi meu dinheiro embora. Eu nem pisquei. Eu absorvi tudo. Entendeu? Então são imersões... cara. E aí a gente traz para o Instituto Metanoia, a gente aprende fora, aplica no Instituto Metanoia de uma maneira muito mais facilitada. Às vezes não cobre nem o gasto do evento. Para quê? Para abençoar você também. E não vai fazer sentido para todo mundo. E tá tudo bem. Por exemplo, eu lembro-me que eu fiz um treinamento com o Elton, foi um dos últimos que eu participei com ele fora. E aí foi o BHP, Business High Performance, ou seja, uma alta performance no mundo dos negócios. O que o pastor foi fazer lá no mundo dos negócios? E eu vou sempre com a visão pastoral, de empreendedor também, eu tenho meus empreendimentos, mas com a visão pastoral. E aí teve uma fala, e também era uma imersão paga, caro, e tirei uma frase, não lembro de nada mais lá, mas tirei um princípio que para mim valeu. Eu leio muito, às vezes eu leio o livro, fica uma frase, mas é aquela frase, aquele princípio que vai nortear minha vida desde então. E qual foi a frase? Qual é a melhor maneira de empreender, de iniciar o empreendimento? Aí a instrutora diz, qual é? Empreender no CNPJ do outro. Empreender no CNPJ do outro. Por exemplo, aí o que eu levei para a igreja. Falei, gente, quem sonha aqui em ter igreja? Você sonha em ter a sua igreja? Começa a virar do avesso essa igreja aqui. Vai lá, faz seu nome, evangeliza, cuida, serve, entra em todas as áreas, vê, traz o povo que você está arrebanhando aqui para ouvir um bom pregador, para ter essa estrutura, faz o seu nome e empreende aqui para você saber como é. Algumas pessoas vieram nessa vibe e já desistiram. Não quero igreja não, você está doido, mano. Esse negócio vai dar muito trabalho. Por que muitas pessoas saem? E aí eu tô falando de igreja porque é o meu business, entenda, é o meu nicho. E entenda com muita graça, isso ou não também, tá tudo bem. Mas é qualquer coisa, a pessoa sai para abrir a sua e fecha, porque não tinha nenhuma experiência. Nunca atuou em nada, viu, glamorizou a parada. Então, empreender no CNPJ do patrão. Por exemplo, aqui, eu estou aqui na Camel Consultoria, e aí o cara também quer montar uma dessa. O que o cara tem que fazer? Passar em todos os setores. Ver como é, como não é, ver os fornecedores, ver cliente, captação de cliente, e dando tudo. O cara fala, agora eu já sei. Só que também o dono, que aqui é o Andrigo, nunca vai dar o pulo do gato, entendeu? Que aquela cartinha na manga fica mais, só falta isso, aí você tem que ir. Então, cara, fizemos esse treinamento para ter um princípio e uma frase, ok? E aí a gente traz isso para o Metanoia Day. Mas vamos lá. Aí, aprove a Deus agora. E olha só que legal. Em agosto do ano passado... Não, mas só deixa eu voltar. Pode. Para não... Mas qual foi o primeiro treinamento que eu fiz? Qual foi o primeiro? Fala. Qual foi o primeiro? Metanoia Day. Metanoia Day, o dia da transformação. Ali que eu tive a transformação de mente, entendeu? Ali que fez todo o sentido pra mim. Quem é que ministra o Metanoia Day, querido? É um cara top. Rick Santana. Obrigado. E aí é muito legal que essas pessoas conhecem você como pastor, somente como pastor.
Ali ela vai te conhecer como treinador. E é diferente. É outra vibe. É outra vibe. Então, é muito legal. É muito legal. E essa fala é boa, aí vem o Elton e faz E outra. O Elton fez o Metanoia Day, depois fez diversos e tal. Passou na minha frente, passou mesmo. Deus seja louvado. E muitos passaram. E talvez não fez sentido, não é? Para a pessoa. E tá legal, não era essa vibe. Talvez não se conectou comigo também como treinador, como muitos não se conectam comigo como pregador. E tá tudo bem, cara. O que seria do azul se todo mundo gostasse do rosa? Ok? Muito tranquilo, muito de boa. Mas tem que buscar esse despertamento. E o Metanoia Day de verdade é isso. É um destravar. Abriu. Uau, é isso que eu quero? Aí tem que mergulhar mais profundamente. Eu fiz dezenas de treinamentos e formações e sempre, agora a agenda mais corrida, mas sempre que tenho a oportunidade, continuo fazendo. Faço muita coisa online também, ok? Mas vamos lá. Aí estamos lá com a igreja, estamos lá com o Ministério de Louvor, você no caso. E aí, ano passado, nós temos um trabalho muito forte, eu tenho um trabalho muito forte com casais, com família. Tenho o meu livro, Família Ideia de Deus. Eu primo muito por família. O meu lema, e é um esforço descomunal, por quê? Porque a família sabe quem de fato você é. Então, cobra muito. É fácil eu mascarar na igreja, se quiser. É fácil eu mascarar aqui, tudo bem, seu Lorde, ok? É fácil. Agora, em casa não dá, irmão. Em casa, minha galera sabe quem eu sou, se eu oro, não oro, se eu sou homem de Deus, se eu não sou, se eu xingo, não xingo, se eu brinco, ou não brigo, ou não brigo, ok. E o meu lema é 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pegou? Então, eu procuro levar o meu melhor para casa. É um esforço, eu falho, sou um ser humano, tá? E aí, em agosto do ano passado, eu fui almoçar com a minha princesinha, graças a Jesus que a gente ora, de vez em quando eu faço até o sinal da cruz. Orei. Acabei de orar, foi da primeira garfada, minha princesinha veio. Só que ela é uma lady. E você, irmã que me ouve agora, tem que saber como é que você ativa o seu marido. Se a minha princesinha fala grosso, ela não leva nada, meu. Se ela souber falar com um jeitinho, e ela quando ela tá triste, ela faz um beicinho. Quando eu vejo aquele beicinho virado, meu coraçãozinho quebra. Agora, se eu vejo assim, já era. Vem, que eu também tô, ok? Vem quente que eu tô fervendo. E aí, minha princesinha, com todo o jeito lady dela, colocou pra fora muita coisa que eu me acho o melhor do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, e ela me colocou desse tamanhozinho assim. De muito que ela falou, a gente até falou sobre isso ontem, de muito que ela falou, um ponto foi assim, cara, você está 3 anos com uma nova igreja, nos fez morar em 2 cidades, pastoreando 2 igrejas, que nasceu uma congregação nossa no início da pandemia, 2020. E Tirapina. E aí eu pastoreando Hortolândia e Tirapina, 130 quilômetros de distância, com 2 casas, 2 igrejas, loucura. E ela falou assim, cara, é 3 anos que você não para. 3 anos que a gente não tem uma férias. 3 anos que você não leva seus filhos para passear em lugar nenhum. Mas com graça. Se ela falasse nesse tom que eu tô falando, tinha dado tudo errado. Ela sabe como me ativa. Ela sabe tirar o melhor de mim, você tem que saber tirar o melhor do seu marido. E se você tá falando meiguinho, não tá funcionando, talvez você tenha que alterar. Você tá alterando, não tá funcionando, é você que tem que saber como é que funciona. É a sua realidade, é a sua vida. Ela sabe, então ela veio ali, me quebrou. Aí eu falei pra ela assim, Frozinha, você tá certa, você tem razão, eu te dou 10 dias da minha agenda. Eu não tinha 10 dias na agenda, eu tava com a agenda super comprometida. E ela falou assim, você não tem 10 dias. Eu falei, eu cancelo tudo que eu tiver e dou 10 dias pra gente ir viajar. Eu, você e os meninos. E eu até falo, verdade fora, que eu quero uma viagem internacional. Já que não parei mesmo 3 anos, vamos internacional. Falei, mas você que coordena, você que cuida, você que vê o itinerário, você sabe, eu pago. Ok? Tá, porque em casa é muito bem definido a administração financeira. Eu ganho e ela gasta. Não tem BO, não tem terror.
ok? Meu dever é ganhar, o dela é gastar. Aí eu falei, então vai lá, filha, vê lá e depois eu pago. Mas eu quero internacional. Aí ela volta com o itinerário de Foz do Iguaçu. Falei, não, que é meu sonho, conhecer as cataratas. Eu falei, amém, santa, mas e o meu internacional? Ela falou, não, quem quer internacional é você, é pertinho da Ponte da Amizade. Paraguai. Você atravessa e vai para o Paraguai. E nós, de fato, fomos para Foz do Iguaçu, ficamos 10 dias, atravessei a Ponte da Amizade, fui para o Paraguai, comprei umas moamba, aleluia, ok? E depois fomos para Argentina também, jantamos lá no Pantera Negra, ai pensando, restaurante tão top lá da Argentina, e meti o louco mesmo. Foi top, ok? Tá. Então ela me fez entender, você vai entender onde eu quero chegar. Aí, em abril desse ano, 20 anos de casado, a minha mente já estava condicionada do que ela disse sobre para, viaja, respira. Aí eu patrocinei para ela uma viagem internacional, nossa primeira viagem de fato internacional. Levei minha princesinha para a Europa, para Paris, França, e também para a Itália. Conhecemos o Vaticano, conhecemos Roma, lindo Roma, conhecemos Milão, conhecemos Veneza. Foi top demais, foi um passeio extraordinário. Champs-Élysées, Arco do Triunfo, Torre Eiffel, abriu. Mas aí eu fui viajar, curti, mas eu sou pregador. Falei com um amigo em comum, amigo, você não tem um contato aí na Europa? Tô indo para lá, pum. Passei na Assembleia de Deus Missão Europa, minha gratidão, pastor Gilson, pastor Nilson, pastor Renato, que é o presidente. Estive por 2 vezes na sede, ministrei lá, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas tô voltando. Espero que eu tenha esse privilégio. E aí passei na igreja e fui muito bem recebido. Fiz a viagem com ela, viaginha romântica, fizemos amor em Paris, aleluia, e voltamos para casa. Agora nós voltamos, tivemos o privilégio de voltar agora em outubro, e aí chegou onde eu pensei que iniciaria o podcast. Fomos para lá, agora com agenda em Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, e tive o privilégio de ter o Elton comigo. Aí eu queria, Elton, falar como é que foi para você essa experiência, e muito legal, o que eu quero dizer assim, como eu já disse, por bondade de Deus, ele tem sido um empresário bem-sucedido, Deus tem o honrado e prosperado financeiramente, ele já fez diversas viagens internacionais. Ok? Não foi a primeira dele, foi para os Estados Unidos, tem visto americano, foi para Cancún, quase morre lá, que passou. Eu tava orando o contrário, entendeu? Passou um furacão lá em Cancún, lá quase levou ele com tudo. Gente, ok? Ok. Mas não é isso. Eu estou dizendo a experiência missionária, ok? E é sobre isso. Uma coisa também foi turistar, quando eu fui em abril. Outra coisa foi a experiência missionária. E aí eu queria que você falasse como foi para você. E aí eu já quero adiantar algo muito interessante, porque você voltou diferente. Você é outro cara da viagem para cá. Tem adorado com mais intensidade, tem tido uma desenvoltura melhor na sua performance, ok? E aí a gente pode chamar de presença de palco, mais autoridade e graça nas ministrações. Então eu queria que você me contasse um pouco da experiência que teve na Europa, e aí eu deixo você à vontade para falar de cada país que passou, o que foi interessante para você, e aonde você acha que surgiu esse desbloqueio, se de fato houve, se você também percebe isso, ou se é só a minha percepção, se mais alguém chegou a perceber isso e falar contigo. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência missionária nessa viagem que nós tivemos aí de 22 dias pela Europa agora em outubro de 2024. Legal. Na verdade tem que voltar um pouco, porque tudo começa no agosto de Deus, né? O que é o agosto de Deus? O pastor Rick, na nossa igreja, ele faz 2 campanhas anual, que é em fevereiro é o Fevereiro, né, que ele não prega e traz os amigos para pregar, e o agosto de Deus, que também ele não prega e traz os amigos para pregar. E nesse último agosto, que é o agosto de Deus, ele trouxe alguns amigos e 2 ali que, pela bondade de Deus, ele foi usado para falar comigo. Eu trago uns profetas, uns canela, uns tocha. Tem! Joma! Então, um deles, que é até um amigo também, o pastor Juan Carlos, ele, usado por Deus, ele falou para mim
usado por Deus, que Deus me levaria para as nações, né? E ele falou até alguns países que Deus me levaria e tal. Um deles também é a Europa. E amém, porque na nossa cabeça, quando Deus fala até se cumprir, demora tal. Então, amém. E aí ele falou que me levaria para as nações e passou. E aí ele pregou e derramou o manto na nossa igreja, até na vida do pastor Rick também e tal. Veio um outro profeta. Para não esquecer, não perde não, só para não esquecer que isso é muito importante. Voltando à minha depressão, porque isso é muito interessante. Durante 6 anos eu tomei remédio sem crise, reposição hormonal, intervenção medicamentosa, a qual eu chamava carinhosamente das minhas 2 balinhas da alegria por dia. Então, para que eu, por exemplo, eu estivesse aqui, eu não viria numa parada dessa que eu tenho que falar, que eu tenho que... Tá vendo que eu sou meio salsifufu, meio elétrico? Eu não viria sem tomar o remédio. Porque com medo de dar uma crise, com medo de me introverter, com medo de... É terrível. E no agosto de Deus, pastor Juan, profeta, estará aqui esse mês, ok? E é uma boa pedida para você levar para sua igreja. E simples, um homem simples, uma palavra simples, mas carrega algo muito gracioso da parte do Senhor. E Deus usando, disse assim, pastor Rick, Deus te cura hoje. A partir de hoje você não toma mais nenhum remédio. Agosto, daquele dia eu não tomei nenhum. Fui para a Europa sem tomar remédio. Loucura. Eu não ia até pela insegurança, pelo medo. E eu já travei várias vezes. Entende? E eu fui curado, eu creio. A Bíblia diz, segundo as Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperar ali é terá sucesso, logrará êxito, experimentará vitória. Eu ouvi a palavra profética, acatei, não tomei mais. E de verdade, se tiver que voltar a tomar, tomarei muito tranquilo. Entende? Porque eu não sou contra remédio, não, tem que tomar sim. Enquanto não receber uma palavra de cura, enquanto não foi curado, tome. Tá bem? Só esse adendo, tá? Foi muito importante. E aí eu recebi a cura, então, miraculosamente. O nome do Senhor foi glorificado, tá? A cura também para você. Então, teve o agosto de Deus. O pastor Juan, né? Que lançou essa palavra e que Deus me levaria pelas nações e falou os lugares que Deus me levaria. Próximo, um outro amigo que você trouxe foi o pastor Patrick Rabelo. E ali ele falou algo diferente. Ele falou assim, que naquele momento Deus estaria mudando a minha vida espiritual, entendeu? Deus colocaria algo em mim ali. E de fato, essa palavra, ela entrou também no meu coração, entendeu? Mas, continuei seguindo, porque a gente sempre pensa, Deus falou aqui, mas até ele cumprir e tal. E aí foi loucura, assim, de como Deus faz as coisas, né? Porque o pastor Rick, ele ia para a Europa, ele ia sozinho. Ele não ia com um companheiro. A pastora não ia com ele, ele ia fazer a missão, ele ia atender as agendas que ele já... da viagem que ele foi. E aí a minha esposa, ela falou assim, por que você não vai com o pastor Rick? Acho que não, eu tenho medo de atrapalhar, porque ele já tem... Aí eu falei, conversa com ele, vai, acho que seria bom você ir. A minha esposa entendendo o que Deus tinha usado a boca do profeta para falar, né? E aí eu falei, mano, se eu for com você, atrapalha? Ele falou, você é louco, seria até bom você ir mesmo e tal. Se atrapalha, né, Varão? Mas eu pago esse preço. Por amor. E aí foi muito rápido, tudo muito rápido. Quando foi ver, já tinha comprado as passagens, tirado o bilhete. A Bíblia diz que o dinheiro tudo atende, querido, tudo atende. Um dia eu terei. E aí fomos para a Europa e foi de fato a primeira viagem missionária, como o pastor Rick disse, pela bondade de Deus, tive a oportunidade de viajar já para alguns lugares, né? E para mim foi muito diferente viajar em missão. Nossa, Elton, o pastor Rick, nossa, viajar, fazer missão na Europa, vai lá, infeliz, pra você ver como é. Vai lá. Então, assim, para mim, é sempre a minha esposa que faz toda a programação e tudo certo, então eu estava até acostumado. Quando eu fui com ele, e é nós que tem que fazer a programação, é nós que tem que correr atrás de tudo, e eu fiquei, uau, peraí, né? E aí eu nunca passei perrengue
em viagem nenhuma que eu fiz. Porque a minha esposa, ela faz tudo certinho. Não entendi essa fala, Barão. Continue, fale-me mais sobre isso. E aí eu viajo com o meu pastor e estamos ali, e aí eu vejo alguns perrengues acontecendo. Tinha uma maldição sobre a minha vida, mas foi repreendida. Foi repreendida. E aí eu falei, não, cara, eu não sei passar por isso, né? Mas tudo bem. Fomos para... Iniciamos por Portugal. Em Portugal, né? Ficamos ali num local ali e fomos em algumas igrejas. Nossa, deixa eu falar, eu vou ir cortando. Portugal. Eu ia sozinho, então baixo custo. Pobre é uma desgraça, oh meu Deus. E aí, baixo custo, eu aluguei um hostels. Nunca alugue um hostels. Meu santo, você já foi num hostels? Não, hostels é o seguinte, você se sente um pet. É um quarto de hotel e tinha 6 camas. 6 camas. Na minha inocência, eu falei assim, é 6 camas, mas eu vou ficar sozinho. Fica não, Vala, fica você e 5 satanás. Até que tinha 3, de boa, mas perturbava, mandava a gente falar baixo. E é horrível. Imagina, é um quarto desse tamanho aqui com 6 camas. Sangue de Jesus tem poder. No penúltimo dia, chega a 3 Gesa, que além de tudo é misto ainda o negócio. Ainda bem que ele tava indo embora. Aí 3 moça, cara. Falei, Jesus, tem misericórdia. O Elton dormiu. Quando ele acordou, falou, pastor, acordei no harém, que desgraceira é essa? Sangue de Jesus, nunca alugue hostels. Nunca alugue. E quando você chamar, se tiver um parceiro para ir, nunca alugue também o Tikitchenko. Voltando também, tá vendo? Baixo custo, baixa renda, eu ia sozinho. Ok, eu já tinha alugado esse carro já. Aí aluguei um hostels, olha a prova, vida de missionário. Um hostels e loquei um Tikotchenko em Portugal. O infeliz não quis nem dirigir. Pergunta se dirigiu o Tikotchenko. E aí, Elton, como é que era? Onde eu chegava? Não dirigi porque não cabia ali pra dirigir, só ele. Entendeu? Porque era eu e o violão. Entendeu? E aí, todo lugar que a gente chegava, que ele acabava de pregar, que a gente ia fazer uma janta e tal. A comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Ele falava assim, vamos com a gente, eu levo você. Vem no meu carro, vem no meu carro. Aí eu ficava, mas aonde vai caber esse santo? Porque já não cabe eu e o violão ali. Enfim, Portugal foi as igrejas que a gente passou, né? Foi as igrejas pequenas e tal. Só que eu vi muito movimentar de Deus ali. Todo período que a gente passou em missão na Europa, eu falei isso para ele, acho que semana passada. Eu não vi o pastor Rick lá. Eu caminho com o pastor Rick já faz 5 anos. 3 anos e meio que a gente já tá que a gente tá casca de bala, sempre um do lado do outro. Eu não vi o pastor Rick na Europa. Eu vi o profeta. Entendeu? Coisas que aqui a gente não vê, porque a gente vê como pastor e tal. Pastor de igreja Deixa eu fazer um adendo também, isso é muito legal. Onde passamos em 4 países, ficamos 22 dias fora. Então ministramos na mesma igreja algumas vezes, ok? E os camaradas já vão nos receber. A gente volta para lá agora em abril, novamente. Então, é só esse adendo, não era nenhum tipo de irresponsabilidade. São responsabilidades distintas, ok? Aqui eu trago os amigos profetas para serem profetas. E aqui me cabe o dom de mestre, de ensino, entende? Então, de fato responsabilidades diferentes, ok? E, de fato, Deus derramou uma graça. Mas eu trouxe isso de lá para cá também, ok? Estou virado no giraia. Mas da forma que eu falo é de como que Deus usa, da forma que ele usa e o ambiente que ele usa, entendeu? Então lá ele te usou como profeta em todos os lugares que a gente foi, entendeu? Embora o coração de pastor, até algumas falas ali de cuidado como pastor, mas eu vi mais o profeta que eu não conhecia, né? E Portugal
Vou começar Portugal, você quer ir falando do teu país? Não, pode ir, à vontade. Então, Portugal, para mim, foi que me deixou mais impactado foi essa parte de ele ser o profeta e ele lançar a palavra e até ter uma experiência lá em Portugal, falando sobre a cura da depressão dele que o pastor Juan lançou, que uma filha de uma pastora também estava com depressão. E aí ele orou pela Pôs irmã. a mão lá, pei. E foi muito legal. Foi muito legal. E aí eu fui orar por ela, para que eu pus a mão, papá, caiu. Tal, beleza. E tal, foi próximo, caiu também, foi o manto acontecendo. Aí depois, no fim da reunião, a pastora trouxe a filha de novo. Aí a filha disse, eu disse, não, mas eu já orei. Ela falou, não, é que eu caí. Agora eu quero que a senhora sem derrubar. E aí nós passamos por igrejas pequenas, passamos por boas igrejas, voltaremos lá agora em Águeda, pastor Elias, um trabalho extraordinário em Águeda. Também Caldas da Rainha, que foi um congresso de jovens batizados com o Espírito Santo. Foi forte. Foi uma noite extraordinária, tinha uns 300 jovens ali, fácil, e foi um mover profético ali naquele Portugal. Ora, pois, foi tremendaço. Muito bom. A parte ruim, o hostel e o Tincochenko. De Portugal, a gente foi para a Espanha. Espanha foi sobrenatural que Deus fez. Para mim, Espanha, não sei para você, mas para mim, Espanha foi mais o secreto de Deus com a gente. Por quê? Fomos nas igrejas lá, tem um... Primeiro, fala aí onde a gente ficou hospedado. E isso, para mim, foi o mais impactante da Espanha. A gente ficou na casa de um casal lá que nunca nos viu, nunca ficou sabendo quem a gente era. E colocou a gente dentro da casa dele. O cara ia trabalhar, deixava a esposa lá, porque depois ela ia trabalhar também. E o cara nunca nos viu, o cara nem sabe quem era. Um casal, e muito legal que todo lugar que a gente passou era comunidade brasileira. Na Espanha foi comunidade hispana. E a gente quase não entendia nada que os caras falavam. Esse casal mesmo era um casal de nicaragüenses. Cara, e vai aqui a gratidão, a paz aqui. Bendiciones. Hermano, pastor Daniel e sua esposa Soy. Deus abençoe. Deus te bendiga. E aí, chegamos tarde da noite lá, né? Ele foi receber a gente lá no estacionamento e tal. E aí, dormimos, acordamos e ele tava nos esperando. E aí, fomos pra sala e aí o pastor Rick já ora para abençoar o casal que tá nos recebendo. Ela não tava, era só ele. E aí, a gente nem sabia que o homem também era profeta. Aí ele falou, agora eu quero orar por vocês. Aí eu lembro certinho, ele colocou um fundo musical ali. Eu achei top. Colocou um fundo musical. Fuego! Não, Fuego é outro. É outro. Colocou um fundo musical e começou a orar, orou pelo pastor Rick e tal. E entregou o manto lá pro pastor Rick. E aí orou pela minha vida. E aí ele entregou também algo que é particular. Para mim, a Espanha foi o secreto, porque foi algo que não tá gravado assim nas igrejas, não foi algo que Deus entregou pra gente, né, no nosso secreto. E aí Deus usou muito o pastor Daniel lá para falar comigo, lá com o pastor Rick, e foi bênção demais. Dali fomos, aí você fala... Não, mas conhecer esse casal foi extraordinário, um casal pastoral que nos acolheu. Cara, isso pra mim foi... Eu não faria. Colocar 2 caras dentro da minha casa que eu nunca vi. Nesse mundo estranho, você é doida. Mas Deus testifica, eu tenho certeza que Deus testificou com ele. Nós somos instrumentos de Deus na vida deles também, não é? E não foi por necessidade, foi encontros que Deus prepara. Foi um privilégio conhecer esse casal. Aí a igreja... eu tive uma das maiores experiências da minha vida na Espanha, que foi o quê? Nós fomos ministrar numa igreja de refugiados ucranianos. E aí é o seguinte, os caras vieram da Ucrânia para a Espanha. Não falam espanhol, eles falam... Os caras estão falando língua estranha. É muito ucraniano. E aí... Só na minha vez. E aí eu arrumei um intérprete, ok, um intérprete. Eu preguei em português, a intérprete me interpretava ou desinterpretava em espanhol.
E aí um ucraniano interpretava do espanhol para o ucraniano. Cara, e eu prego, quem me conhece sabe, tá. E aí eu tinha que tá. Aí a irmã, tá. Aí o outro tá. Aí eu, tá. Aí a irmã, tá. Outro, e aí, mano, foi prova, mas foi extraordinário, foi um tempo muito bom. E também depois na igreja da pastora Virgínia, não é? Aí eu... Ai, meu Deus do céu. Foi, Deus sabe o que faz, foi top demais. Foi um tempo, como o Elton falou, era uma igreja muito pequenina. A gente não conhece onde a gente está. E aí, aberto aos andarilhos, aos em situação de rua, uma mesa posta. Você está pregando, os caras entram, os caras comem, os caras saem, os obreiros vão... Traz os caras de volta. Aí os cachorros entram também. Meu Deus do céu. Mas o Elton, aí você pode falar da sua experiência nessa igreja, como era lá o louvor, como era... Então, como era pequeno e tal, e a precariedade, né? Que é isso? De novo, repeat, qual é a palavra? Precariedade. Né? Você sabe o que é isso, Marão? Precariedade. É comigo que ele aprende essas coisas, querido. Porque não tinha um microfone, não tinha um pouco direito, não tinha um som, né? Não, tinha sim. Era uma caixinha assim que só ligava ali pra... Bom, não tinha. O som era numa televisão, ligado numa internet ruim. Isso, colocava o playback no YouTube. No YouTube. E aí, beleza, até aí tá legal. Mas aí quando começava o louvor, aquele povo que tava ali, eles entregavam uma adoração, que é isso que me impactou. Eles catavam pandeiro lá e tal, e batiam. Fuego! E aí o louvor que cantava era de fogo, aí ficava fogo, e batia, aí a internet travava da televisão. E eles continuavam, fuego, santo. Aí voltava... Tava no fuego, eles estavam no santo. Aí eles voltavam no fuego. E aí você olhava assim, meu Deus, olha que adoração é essa. Não tem uma estrutura, não tem um conforto, não tem ar-condicionado, não tem uma cadeira confortável, não tem um som de primeira qualidade. E os caras tá adorando, se entregando e chorando, se derramava na presença de Deus. E isso que lá na Espanha, onde que me impactou, foi isso aí. Porque aí eu sempre tenho que trazer para nossa realidade. Nós temos tudo, conforto, qualidade, e muitas vezes a gente vai na igreja, não sente nada, não busca, entendeu? Entra e sai da mesma forma. E isso mexeu comigo. O que tem de atração lá, aqueles caras? Nada. O que tem de tecnologia? Nada. O que tem de conforto? Nada. Porque os caras se derramam, tem Deus, e é isso que eles vão atrás. Sim. E às vezes a gente não vai. Isso, cara, nos impactou de tal maneira. E eu voltei maluco, eu tô chapado, grato, entendeu? Eu lembro-me, já adiantando um pouco, quando a gente volta, primeiro culto que a gente vem na nossa igreja, e aí o Elton dá lugar. Eu nem preguei, né, nesse dia, mas catei no final também lá e pá. Mas o Elton deu lugar e tal. Aí minha princesa falou assim, nossa, a igreja tava vazia. O pessoal preocupado com a gente. Vazia, mano, você tá louco. O nosso pessoal, nossa, vocês voltaram, a igreja vazia. Eu falei, vazia? Vazia. A igreja tá cheia. A gente tem número, a gente tem conforto, a gente tem ar-condicionado, a gente tem microfone sem fio, a gente tem... E não tem a entrega que aqueles caras têm. Isso nos impactou poderosamente. Os caras não vão lá atrás de nada. Os caras vão lá atrás de Deus e encontram Deus lá. Foi extraordinário. Isso fora a Espanha. Da Espanha nós fomos para? Itália. Itália é o lugar que nós já tínhamos passado. A denominação que nos recebe lá está há quase 30 anos na Europa. Eles têm dezenas de igrejas só na Itália. Sim. Dezenas de igrejas pela Europa toda. E aí nós pregamos ali quase todo dia. Sexta-feira foi quando a gente chegou, já fomos para vigília. Foi. Sexta-feira a gente foi direto para vigília. E aí depois teve um sábado com os obreiros. Depois o culto no domingo. Domingo de manhã, Verona. Domingo à noite em Milão,
uma sede, foi uma benção. Acho que segunda-feira a gente descansou. Foi. Aí também foi terça, quarta, quinta, e aí sexta. E foi extraordinário tudo que Deus fez também na Itália, um tempo muito bom, um tempo preciosíssimo. Nós vimos como podemos ser útil, as pessoas não têm noção. E aí, todos os pastores que eu passei mandaram vídeos. Falando, cara, eu nunca vi, eu vou chamar de casal, entenda bem, lá ele, ok? Um casal de missionários, pode falar casal? Uma dupla. Casal não. Casal não. Casal não, lá ele, ok? Uma dupla de missionários como vocês. Vocês botaram para ferver, não foram pesados às igrejas, não mandamos ninguém nos buscar em lugar nenhum. Sim, é isso que impactou o pessoal lá. Por quê? Porque até então eles não nos conheciam direito, não conheciam direito, entendeu? Mas aí os caras começaram a pesquisar. Rick Santana, um pastor que tem uma igreja de quase 400 membros, entendeu? O outro é empresário e ministro de louvor da igreja. O que esses caras vêm fazer aqui? Aí esses caras aqui alugaram o hotel, esses caras vieram por conta própria, os caras chegam na igreja com o carro deles, vai embora com o carro deles. O que é esses caras? Entendeu? Como é que esses caras saiu do Brasil, que tem uma igreja estruturada, tem tudo isso, e veio para cá para fazer missão, para pregar, para entregar algo de Deus? Os caras começaram a se perguntar. Entendeu? E aí, claro, os caras começaram a pesquisar a nossa vida e viu, eu vi que você tem tal coisa, eu vi que você tem uma igreja, a sua igreja é bonita, nossa, a sua igreja é estruturada. E tipo, o que você veio fazer aqui? É, de fato, derramar aquilo que Deus tem nos dado, entendeu? E é isso que mexeu com todos os lugares que nós passamos, entendeu? Que aí é onde que ele fala assim, cara, todo mundo tinha que passar com vocês lá para aprender sobre isso. Um dos pastores disse assim, pastor Rick, todos os pastores que vêm do Brasil para cá tinha que fazer um estágio com o Rick Santana. Tinha que entender, porque, cara, é 6 por 1, amigão. Entendeu? Então os caras saem daqui com a mentalidade de grana, quanto eu ganho, quanto é a oferta, quanto vai ser. E nós não fomos fazer isso, cara. Nós não fomos fazer isso. Nós fomos, de fato, nos doar. E eu sou itinerante há 30 anos, amigo. Eu comecei a pregar com 8 meses, eu não parei mais de pregar. Então eu sempre fui o itinerante, ele vai para ganhar. O itinerante vai para receber oferta. Foi a primeira viagem que eu fiz como missionário. Missionário não vai para ganhar nada, missionário vai para entregar tudo. E nós entregamos. Chegamos na Bélgica, sexta-feira. Aí fomos pregar na igreja, transição, um prédio novo. Tinham acabado de alugar, não tinha 30 dias, ainda em estrutura. Chegamos lá para pregar no culto, sexta-feira, lotada a igreja. Quantas pessoas tinha, Elton? Lotada, em cheio. 6 pessoas. 6 pessoas. Amigos, eu tirei do céu e joguei naqueles 6. Eu acho que eu nunca preguei tanto na minha vida. Verdade. Preguei, profetizei, entreguei. O Elton foi cantar, cantou no gogó, porque não tinha pedestal. Falei, amanhã me leve em algum lugar aqui nessa Bruxelas aqui, que eu vou comprar um pedestal e vou dar de oferta para essa igreja. Amanhã tem pedestal nessa casa. E foi lindo, no outro dia a gente foi. Conhecemos um casal de portugueses, oriundos de Portugal, e português tem que ser de lá, né? Okay. Da Bahia que não era, né? Okay. Aí um casal de portugueses, vai aqui também a saudação aqui para o nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Mônica. Um casal extraordinário, Deus nos fez cair na graça deles, passamos um sábado fantástico, nos levaram para Grand Place, nos levaram para o Hard Rock Café Bruxelas, tome, aleluia. Cara, foi top demais. Tivemos o privilégio de depois irmos no apartamento do irmão Luiz, esposo da irmã Kátia. E tivemos ali uma comunhão extraordinária, top. Aí, pastorzão, pastor Décio e família também, o pastor da igreja que nos receberam na Bélgica, catou um videozinho nosso, pipocando nas redes, falando, cara, Deus enviou uma dupla de 2. Deus enviou uma dupla, os caras são de outro planeta. Os caras pá. Culto de domingo. Aí, por bondade do Eterno,
teve o recorde, né? Uma alegria lá, recorde. 70 pessoas na igreja, que no culto de sexta teve 6. E aí o pastor falou assim, cara, são vocês. Nunca. Eu tô aqui há 8 anos. Nunca o nosso culto teve 70 pessoas. Porque lá a realidade de igreja é muito dificultosa. Os caras vão lá para trampar, irmão. É 6 por 1. Sim. Então o cara trampa. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para igreja, não. É loucura. Entendeu? E aí, nunca. No máximo que a gente teve foi 35. A frequência aqui é 20 pessoas, 70. E eu tenho acompanhado os cultos, não sei se você tem visto, o Sérgio sempre faz transmissão e tem sido uma bênção. Deus abençoe, pastor Décio. E aí, Elton, fala para mim. Foi um tempo extraordinário, eu também falei, cara, para mim de verdade, o que fica foi a utilidade. Eu não fui lá pelo glamour, não fui lá para luxar, ok? Fui porque via nesses... Primeiro Deus falou e eu fui cumprir o que Deus falou. Aí você gostar, gostou, não gostar. Porque veio uns perturbados. Vi uns vídeos, uns flashzinhos. Aí falou assim, por que não vai pra África? Aproveitando, Bocão, ok? Nós temos uma base missionária na África. Estaremos lá, o Elton também vai comigo, tá bom? De 13 a 30 de janeiro. Sacrificar mais uma vez o nosso tempo, a nossa vida, o nosso próprio recurso financeiro, para construir uma escola de 1.030 metros quadrados para 600 crianças. Tá bom, Bocão? Ok? E aí eu vou onde Deus manda. E eu tô sentindo que Deus vai me mandar depois da África para os Estados Unidos. Se você gostar, coma muito. Se não gostar, coma pouco. Se você não tá indo nem para Campinas, se você não tá indo nem para outra cidade, é problema seu, amado. Ado, cada um no seu chamado. Ok? Deus tem feito isso, então nós vamos também, né? Aí alguém disse assim, pescar no aquário dos outros é fácil. Por que não vai para África? Eu mando até para China. Falei, Satanás, é tu inimigo. Vai você para China. Se Deus mandar, eu vou. Graças a Deus que não é você que manda, é Deus, né? Então, nós vimos a necessidade. Como nós fomos úteis lá, como é carente lá, e como Deus, por bondade, fez a diferença. Então, de verdade, vem um sentimento, primeiro, de utilidade, ok? As nações precisam de homens e mulheres de Deus, de obreiros da seara. E outra, a gente tem que entender que é um mandamento. Jesus disse, Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49, Jesus endossa a promessa. Atos 1, 8, Jesus ratifica a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ok? Agora, o problema é que as pessoas veem, que legal, eu também vou. Está fazendo na sua Jerusalém? Está fazendo em Judeia? Está fazendo em Samaria? Depois você vai aos confins da terra. Pastor, me explica. Eu desenho, irmão. Vamos desenhar. Jerusalém é a sua casa, a sua família. Já ganhou sua casa, querido? Já pôs em ordem a sua casa? Já? Nem a sua casa. Sua casa é uma bagunça. Ok? Então primeiro arruma a casa. Jerusalém. Judeia é a sua família. Você é referência para os seus familiares? Seus familiares te veem como homem e mulher de Deus? Você é missionário, missionária, profeta, profetiza para a sua família? Ou nem os caras? Ah, mas Jesus disse, pastor, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua família. Verdade, mas a minha família me honra. Deus seja louvado por isso, tá? E a Samaria. O que é Samaria? É fazer a obra na sua cidade, num outro estado, até os confins da terra. Pegou? Então você vai expandindo o teu raio de alcance. Então eu tô nessa há 30 anos, cara. Pregando em vários lugares, colocando minha casa em ordem, sendo referência para minha família, abençoando vidas. É claro que uns que não dá bom, não dá liga, eu não sou flor que se cheire, ok? É difícil, eu sou um cara muito crítico, eu sou um cara muito sisudo, pode não parecer, e o Elton falava uma coisa muito legal, e eu errava nisso. O Elton tem sido uma bênção, me corrigindo em vários aspectos, e assim, eu como pastor, eu sou zica. Aí o Elton fala assim, não, mano, você como ser pastor, você é top. Como pregador, você é melhor ainda. Agora, como líder, você é zica. Sou criterioso.
Então não é qualquer um que passa no meu critério, não é qualquer um que dá para caminhar comigo no quesito liderança. Então vai ter os desencontros, mas eu procuro ser referencial, abençoar aqueles que estão perto e expandindo. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E agora foi essa transição e Deus me soprou para os confins da terra. Então agora a gente tem janeiro, África, permitindo Deus, fevereiro é fevereiro, aqui o pau vai torar na emenda em Hortolândia, março, permitindo Deus, a gente vai para onde? Chile. A gente vai para o Chile, e depois abril a gente vai para onde? Europa. Para as Europa, e depois eu tiro meu visto, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. porque eu estou sentindo, oh meu Deus, de ir para onde? Para os Estados Unidos. Porque não vai para a China, porque Deus mandou! E feliz. Mas pode ir também. Eu vou para onde Deus se mandar, é nóis, você vai comigo. E aí, vamos lá. Mas o que foi impactante para mim, voltando na sua fala lá, é de fato, os testemunhos das pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Aí como é que Deus faz toda a movimentação tão rápido que ele fez? Nos leva para a Europa, e aí a gente chega numa igreja e as pessoas falam assim, eu vim falando com Deus. Hoje é meu último dia, eu não vou mais e tal. E aí, no caso, na palavra que Deus usava ele para falar, mas e para você? Eu vim louvando o louvor que você cantou. Eu vim falando, eu quero parar, mas adorador é tudo que eu sou. E aí Deus, e aí não é nada programadinho, é simplesmente falei, Deus, eis-me aqui, meu pai. O que é que o senhor quer que eu fale? O que é que o senhor quer que eu cante? Eu tô disponível, porque eu não saía nada programado, né? E aí Deus fala, é isso. Começa assim, entendeu? E aí as pessoas vêm falar, Deus usou você para falar comigo. Eu tava parada, eu ia desistir. E aí eu ficava assim, Deus, né? Que para mim é novo isso aí. Eu falei, Deus, como? Como? Entendeu? E aí sempre as pessoas assim, é algo que você carrega. Eu falei, eu nunca parei para pensar nisso. Porque para mim eu era um músico bom, um cantor bom, e fazia as coisas na igreja. E aí lá eu tive essa percepção que Deus tem colocado algo em mim, como Deus tem colocado isso na vida de várias pessoas, e eu nunca tinha trazido isso para mim, né? E lá foi esse despertar na minha vida, claro, Deus já tinha falado, como eu falei que usou o pastor Patrick Rabelo para falar sobre isso, e para mim que teve essa virada de chave, sabe? Deixa eu pegar um gancho em duas coisas e a gente caminha para o fim. Primeiro, eu via você chorando todo culto. E aí, eu também chorava todo culto. O meu choro era, e eu tô crente que o do obreiro também, ok? E o meu choro era, Senhor, puxa vida, cara, quem sou eu? E o Senhor me usando aqui, falando com essa galera, meu Deus, sabe? As coisas acontecendo, é céu na terra. Meu Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Eu vejo o obreiro chorando também, falando mesma vibe. Mas aí eu fiquei sabendo que o choro do obreiro não era esse. Que o obreiro até confessava com a esposa. E o que era isso? Fala pra mim esse... Porque fala primeiro dessa questão, e depois teve um desbloqueio nisso aí também, que foi importantíssimo essa viagem. Como Deus usou para que esse desbloqueio acontecesse. Foi um Elton que saiu daqui do Brasil, foi outro Elton que voltou para cá. E nós, enquanto igreja, temos percebido isso. E aí, a primeira pergunta é, o meu choro era o seu era o mesmo ou não, ok? E esse desbloqueio, para mim é notório, é perceptível. Para mim foi um cara que saiu, um cara que voltou, muito melhor o cara que voltou, mais adorador, talvez mais grato. E aí a pergunta é, primeiro, qual é o choro, a diferença? E o segundo é, você também percebe esse desbloqueio? Você também percebeu que algo mudou, que algo foi libertador lá? E alguém mais falou isso, notou? Fale para mim, por favor. Eu lembro dos traumas do passado e tal, e aí, graças a Deus, Deus faz as coisas certinho, né? Que aí ele me fez participar de todos os treinamentos que eu participei para esse gatilho não florescer e fazer te mudar e tal. Mas muitas vezes, claro, eu chorei muito por gratidão e sempre entendendo, Deus, o Senhor me trouxe aqui, ontem eu estava em casa, hoje eu estou aqui servindo as pessoas e as pessoas estão recebendo o Senhor através de tudo que está acontecendo. Mas muitas das vezes, e aí eu falo a maioria, eu acabava de ministrar, o inimigo ficava na minha mente, cara, você fez tudo errado.
você falou tudo errado. Você não serve pra estar aí. Sai daí de cima. Cara, você tá passando vergonha aí todo o tempo. E deixa eu, isso é muito interessante, deixa eu fazer um adendo. E não era questão de pecado, Não, não é? não. Porque assim, não é, porque acontece muito, e aí se eu sou Deus, eu mato o cara em cima do altar, fuminho, ok? Porque a igreja não é brinquedo, não. Da indignidade. Tipo, você não é digno porque você é um pecador, miserável, safado, bandido, ok? E aí não era essa questão. Não era. Uma vida em santidade, mas o diabo mesmo soprando. E aí, na hora ali, eu acabava de ministrar e a igreja pegando fogo e tal. E eu mandava minha esposa, pelo amor de Deus, véio, o que eu tô fazendo aqui? Olha aqui, eu não fiz nada certo, falei tudo errado e não sei o que, mas não era. Era algo que tava querendo tirar a minha paz ali. E aí a minha esposa sempre... Cara, minha esposa foi extraordinária nas falas dela. Deus vai te usar da maneira que Ele quer te usar. Não adianta você querer forçar algo. Porque muitas das vezes, nós, músico, ministro, a gente vê um ministro falando, você quer fazer igual, você quer imitar e tal. E, na verdade, Deus ele vai te usar na sua simplicidade, da forma que você fala, do seu jeito. Claro que tem como você aprimorar, tem como você... mas ele vai te usar, a sua essência, isso aí não tem como. Cada um tem a sua essência, entendeu? Então, a parte mais traumatizante, assim, para mim, em alguns momentos, foi essa... Mas sempre Deus usava a Thalita para dar uma palavra de conforto para mim, entendeu? E ali eu entendia, cara, não é sobre mim, não é eu, entendeu? E de então, fato... e lá mesmo, você se viu liberto disso em algum momento ou não? Total. E claro, infelizmente foi nos últimos dias, né, que foi lá em Bruxelas, que foi lá, que eu percebi que mudou, entendeu? Aqueles 2 cultos que a gente participou, e aí o domingo, claro que foi o mais forte, que virou minha chave, e é isso mesmo, sabe? É Deus que faz, eu só tenho que estar disponível, abrir a boca e ele vai lá e faz o que tem que ser feito. E aí, da forma que eu falei, do jeito que eu falei, foi Deus que falou, entendeu? Deus que direcionou. Eu tinha muito de eu tenho que fazer, eu tenho que falar, e não é assim. Então, isso para mim mudou. E claro que é notório, porque é autoridade. Eu entendi a autoridade que Deus me deu. Entendeu? E eu não tinha esse conhecimento. E é só vivenciando isso que você sente, né? Então, o que mudou? E, claro, várias pessoas já me falaram, cara, você voltou diferente. Você ministra com mais autoridade. Eu tô vendo mais graça nisso aí. Claro que a gente vem buscando cada vez mais, né? Eu nunca fui um cara... tão espiritual, mas agora eu busco a Deus com mais intensidade na minha área espiritual, para que Deus faça o mover dele na hora que eu estiver ministrando, falando com as pessoas, que Deus derrame a graça dele. Deus colocou uma consciência em mim, eu até compartilhei isso com o pastor Paulo e o pastor Renan Domingo. Para mim não faz sentido eu ir num culto e sair da mesma forma que eu entrei. Eu preciso sentir Deus. E se eu não estou sentindo Deus, eu preciso buscar Ele. Porque muitas vezes Deus manifesta assim, já sente. Não, você tem que buscar, entendeu? Então eu não consigo sair de um culto sem sentir a presença dEle, entendeu? E isso para mim é gravíssimo. Então, hoje para mim é essencial, entendeu? Então eu saí, a minha mentalidade mudou, né, no reino espiritual, de como Deus fez as coisas na minha vida, porque hoje eu carrego uma autoridade do Senhor, entendeu? Em cada fala que eu falo, em cada ministração que eu ministro. Então, para mim mudou dessa forma. E claro, as pessoas, ela tem percebido e fala exatamente, cara, você mudou, e eu sempre conto o testemunho da experiência que nós passamos, entendeu? E eu falo, amigo, você que tá aí, você precisa ter uma experiência como essa, de sai da sua zona de conforto, sai ali das 4 paredes
e vai servir a Deus, vai fazer uma missão, vai levar a palavra de Deus, vai levar a adoração em outros lugares. Muitas pessoas precisam daquilo que você carrega. Muitas pessoas estão necessitadas, pessoas estão morrendo, pessoas estão fracas, pessoas estão à beira da morte, porque você está aí dentro do seu quarto e não libera aquilo que Deus tem colocado no seu coração e na sua vida. Show de bola. A gente está caminhando para o fim e essa fala é muito boa. E talvez você fale assim, cara, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como ter uma experiência internacional. Você não entendeu o que a gente falou. Cara, lá nós pregamos, de 22 dias de missão, nós pregamos, 2 foram de viagem, ficar 18 vezes. 18 vezes pregando. Agora, eu já fiz aqui no Brasil. Em uma semana de 7 dias, eu preguei 11 vezes. Só no domingo eu preguei 4. Ok? Então, não tem que sair. Você só tem que se doar, voltando ao que Jesus disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não queira queimar etapas, ok? Deus pode te tirar daqui e colocar direto aqui? Claro que pode, mas não queira pular etapa. Vai fazendo aqui. Como eu disse, teve uma semana, 7 dias corridos, eu preguei 11 vezes. Aonde? No Brasil, na igrejinha, teve um culto numa capela de hospital, teve uma vigília para poucos irmãos. Deus estava vendo. E o Deus que viu eu me esforçando aqui, falou, mano, vou dar uma oportunidade melhor para esse cara. Vou dar uma oportunidade maior. Então é isso. Aproveite a oportunidade que você tem e faça o melhor que você pode. Mário Sérgio Cortella, e eu termino a minha fala, passo para o Elton depois dar as palavras finais. Mário Sérgio Cortella tem uma frase célebre que mexe muito comigo, que é: faça o melhor que você pode, com o melhor que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. No mundo do empreendedorismo, fala muito do MVP, mínimo viável possível. Aí a figura é, eu quero chegar num avião, eu quero vender um avião, o meu empreendimento vai ser um avião. Começa com skate e já vai entregando o skate, ok? Porque o que é o avião? É um meio de transporte que te leva numa velocidade muito mais elevada em lugares muito mais distantes, ok? O que é o skate? Também pode ser um meio de transporte. É melhor do que andar a pé? É. Então entrega o skate. Aí depois você põe um guidãozinho, vira o quê? Um patinete. É melhor do que o skate? É. Entrega o patinete. Aí depois você dá um jeitinho, vira uma bicicleta, coloca um pedal, com a bicicleta. É melhor? É. Vai entregando. Agora o cara quer estar pronto. Então, amigão, você fica esperando estar pronto, está morrendo, filho. É, as pessoas morrem. Nós estamos aqui há poucos dias da morte do apóstolo Rina. Foi-se. E aí cumpre-se Eclesiastes 9:10. O que vier à tua mão para fazer, faze de toda a tua força, porque para a sepultura, para onde vais, não há obra. Não faz nada. O cara, não quero entrar em mérito nenhum, só estou fazendo menção que para mim um grande herói de Deus que tombou, ok? Mas o cara deixou um legado de 500 igrejas. Fala A, B, C, D, 500. 500, com 50 anos de idade. 52, 500. Ok? Então é essa a ideia. Entrega o skate, entrega o patinete, entrega a bicicleta, põe o motor, uma bicicleta motorizada, entrega, depois virou uma moto, entrega, depois um protótipo de carro, entrega, até chegar no avião. Não espera estar pronto, não. Tá bom? Que Deus te abençoe, acredite, você pode. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo na vida, mas nada muda se você não muda. Metanoia, mude sua mente, mude sua vida. Vai lá. Elton, prazer estar contigo aqui. Eu ficava o dia inteiro, mas já tô com fome de novo. Que boca é feita para comer. E eu paguei o café, você vai pagar o almoço, querido. Aleluia. Glória a Deus. Dê as suas considerações finais. Meu pastor. E lembrando sempre, meu patrocinador, JV Transporte. Há quase 10 anos, excelência em transportar pessoas. Meu pastor, minha gratidão. Você, já falei isso pra você. Você acredita muito no meu potencial. Não, mas para de me jogar contra os outros, viu, miserável? Eu acredito em todo mundo. Tudo no tempo certo. Até mais do que eu.
Mas, para mim, essa oportunidade que você me deu de acompanhar, ele de fato mudou a minha chave. Amém. E algo que você falou lá atrás, só quero voltar aqui, que é a parte do levita, que as pessoas têm preconceito. E aí hoje eu não me considero levita, mas eu me considero como tangedor. Ah, aprendeu, né, Varão? Amado aprende, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, o profeta Eliseu é chamado pelo rei Josafá. Há uma peleja do rei Jorão. Jorão, filho de Acabe. Ele tem uma guerra contra o rei Mesa, o rei dos Edomitas, rei de Edom. E ele então chama Josafá. Josafá chega para o ajudar e Josafá fala assim, tem um profeta do Senhor aí não? Para a gente consultar, para ver se vai, não vai. Eu preciso da presença de Deus. Aí chama o profeta Eliseu. Eliseu dá uma dura em Jorão e fala assim, se não fosse por eu respeitar aqui o crente Josafá, eu nem olharia na sua face. Primeira verdade, se relacione com amigos de Deus. Você pode ser beneficiado pela amizade que esse alguém tem com Deus. Gruda em quem você vê que é amigo. Aí o profeta fala assim, trazei-me um tangedor. Por quê? Porque quando tangia o tangedor, vinha sobre o profeta a mão do Senhor. E de fato, você foi um presente de Deus, foi top estar contigo. E aí, lógico, né? Tem coisas de bastidores, tem alguns percalços no caminho. Nós chegamos em algum lugar atrasado, por exemplo, né? Deu tudo bem depois, mas nós chegamos atrasado. Aí o pastor disse assim, chegou atrasado, não vai cantar, não. Cantor não vai cantar, não. Do cantor. Cantor. E o cantor tava onde? Já tava lá com os músicos, ligando instrumento, metendo cabo, no som. Acho que até deixou o pastor brabo. Aí o pastor, não vai cantar, não. Por quê, pastor? Porque aqui tem hora pra acabar. Porque a gente chegou atrasado, a gente foi longe, 240 quilômetros para chegar, 240 quilômetros dentro do carro do Mr. Bean, cutim. Aí a gente falou onde era, mano, olha aí. Corta! Aí é o seguinte, não vai cantar. Aí eu falei, pastor, posso dividir o tempo com o cantor? Eu falo menos, porque eu preciso do meu tangedor. E Deus seja louvado todas as vezes que você tangeu o seu instrumento, veio sobre mim a mão do Senhor. E eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pelo que você é, pelo que você faz. E de verdade, Elton, de verdade, eu espero, é o meu desejo, que a gente caminhe até o arrebatamento. Mas você não me deve nada. E eu também não te devo nada, ok? É o tempo e o modo. Enquanto for pra gente estar junto, é nós. Vamos curtindo a vida doidado, entende? E se Deus soprar para um outro lado, que assim seja e que nós sejamos maduros o suficiente para entender isso. Mas ficaria muito feliz se Jesus permitir a gente caminhar, porque essa dupla deu muito... Casal não! Lá ele. Essa dupla deu muito bom, ok? Amém. Como diz a minha gratidão, cara, você é demais. Um amado lá na Bélgica fez uma pergunta pra mim e eu só quero finalizar com essa pergunta que ele fez. Ele falou assim, e o pastor Rick, pra você, é isso mesmo que você imaginava? Porque muitas pessoas podem confundir, né? O pastor Rick como pastor, o LBS falou como pai, marido, e as pessoas que conhecem dentro da casa dele sabem quem é ele de verdade. E aí eu passei esses 22 dias com o pastor Rick e de fato, pra mim, você é mesmo a pessoa que você fala que você é, quem você realmente prega. Você é homem de Deus. Não vi nada torto nesse tempo que a gente passou junto. A gente tá perto, a gente ouve conversa, a gente vê negociação, a gente vê... E não vi nada torto ali que fala assim, ele fala isso, mas olha como ele age, né? E não vi nada torto, cara. Então você, de fato, é homem de Deus e aprendi a te amar muito mais depois desse tempo que a gente passamos junto aí. Obrigado por tudo. Amém. Tamo junto. Deus é bom demais. MetanoiaCast, eu acho que foi muito legal. Espero que você também curta. Se inscreva no nosso canal, que tem muita coisa boa vindo aí. Deus abençoe aos estúdios da Camel. Camel. Da Camel Assessoria, melhor estúdio e melhor assessoria de imagem da região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Tolândia, Sumaré, essa RMC toda. Vem pra cá você também. Deus abençoe. E, lembrando, patrocinado sempre por JV Transportes. Excelência em transportar pessoas. Quase 10. Deus abençoe, Pai do Senhor.